cervejeiros e cervejeiras, meu nome é Matheus Aredes. Alguns de vocês já me conhecem, sou da Brau Academy, sou também sócio da Serva Paulista. Fui convidado pela diretoria para vir aqui falar para vocês sobre malte nesse 6º concurso estadual dos cervejeiros. O estilo escolhido vocês já sabem que é a Double IPA ou Imperial IPA, como muitos conhecem, mas no BJCP 2015 eles classificaram como Imperial, como Double IPA. Como que tem que ser então o malte nesse estilo? Tem que ser com um corpo de leve a médio, não pode ter um dulçor residual marcante, então essa cerveja aqui não pode, ela tem que ser um pouco seca, de seca a médio. E como que a gente poderia fazer essa cerveja? Então algumas formas de como elaborar essa cerveja. A primeira delas é uma cerveja que tem de 7,5% a 10% de álcool. Então o teor de álcool é um pouco elevado. A maioria dessas cervejas elas estão mais ou menos entre 8, 8,5%, no máximo 9% de álcool. E como vocês já são experts já no assunto, vocês sabem que é difícil chegar nesse teor de álcool. Então a primeira técnica que eu gostaria de mostrar para vocês é lavar menos o malte. Então essa é uma opção para você concentrar mais o extrato que está indo para a panela de fervura. Então vamos medindo a densidade do que está na panela de fervura, e na hora que chegar na densidade que você está esperando para a cerveja, você pode parar de lavar o malte. Essa eu acho a técnica mais aconselhável, que vai dar uma cerveja com muito mais qualidade em termos de corpo e sabor. A segunda técnica seria a adição de açúcar. O açúcar de cozinha, que é o açúcar que todo mundo conhece, ele é 98% fermentável. Então tudo que eu colocar, basicamente ele vai virar álcool. Então o álcool ele vai aparecer muito, e é um estilo que não permite que você tenha uma sensação de calor de álcool. Então você pode sentir um álcool presente, mas ele não pode irritar, ele não pode ser muito evidente. Então essa segunda hipótese seria utilizar açúcar, mas eu não aconselho de cozinha, eu aconselho sim o high maltose. Pois é, vocês estão perguntando, as cervejas comerciais utilizam high maltose. O defeito das cervejas comerciais não é a high maltose, são outras coisas, fermentação por exemplo, mas isso entra em outro assunto. A high maltose ela é 75% fermentável, então esses 25% não fermentável vão suportar o álcool do açúcar que a gente está jogando. Então essa é uma forma de também chegar no álcool que a gente gostaria, ter uma FG baixa, que o estilo também pede. Se vocês pegarem as diretrizes, a FG ela está de 1008 a 1018, então é uma FG relativamente baixa. Vocês conhecem a Pliny the Elder, que ganhou já 5 medalhas de ouro como a melhor Double IPA dos Estados Unidos. É uma cervejaria que fica ali na Califórnia, norte da Califórnia, cidade de Santa Rosa. Eles usam sim a high maltose para aumentar o álcool. É uma cerveja que você não sente o álcool, então é uma cerveja que tem um corpo muito legal, muito refrescante, apesar do teor de álcool. A gente não consegue sentir os 8,2 que essa cerveja tem de álcool. Ela é uma cerveja fabulosa, espetacular. Então, high maltose não é um problema, você pode usar como uma segunda opção para chegar na OG desejada e no teor de álcool desejado para essa cerveja. A terceira opção seria talvez utilizar um pouquinho fazer uma fervura um pouquinho mais longa. Eu não aconselho, porque você teria que ferver por 2 horas para concentrar evaporar mais 10, 15% da água. Não é necessário. E também quando você começa a ferver muito a cerveja, você tem alguns outros problemas que a gente não vai citar agora. Que malte que eu utilizo então? Eu tenho duas opções, eu tenho duas vertentes dessa Double IPA. A primeira delas,
que inclusive é a da Pliny the Elder. Eles usam Pilsen como base e utilizam a High Maltose também. Então, para deixar o corpo, o Pilsen como base, deixando o corpo muito mais leve. Eu recomendo, na minha opinião, utilizar o Pale Ale. Então, a sugestão que eu dou para vocês seria utilizar um Pale Ale como base, coloca um pouquinho de Munich e um pouquinho de Caramunique. Aí o Caramunique ele pode ser também, ele é utilizado pelos cervejeiros também. Algumas das opções para o Caramunique seriam Special B ou Biscuit, só que são maltes belgas, são maltes com muito açúcar caramelizado. Se você errar a mão nesses maltes, a cerveja vai ficar caramelizada, vai ficar com açúcar residual. Então cuidado para não deixar o retrogosto muito doce na cerveja. Ela não tem que ser uma barley wine. Uma barley wine ela tem complexidade e tem dulçor residual, mas numa double IPA o jogo é do lúpulo e não do malte. O malte ele tem que estar presente, ele tem que ser de qualidade, mas porém ele não tem que sobressair ao lúpulo. Então pode utilizar um Pale Ale e utilize alguns maltes, um Munich ou um Caramunique para dar um pouquinho de cor, um pouquinho mais de corpo, porém tem que ter um corpo leve. A carbonatação não pode ser excessiva, então falando um pouquinho de carbonatação, ela não pode ser excessiva, tem que ser uma carbonatação persistente, uma carbonatação média, um volume de CO2 médio. Para ter uma carbonatação persistente, eu aconselho não fazer uma parada proteica. Então você pode começar aí com uma single infusion 65 ou 66 ou umas rampas, você poderia utilizar duas rampas, 62 e 72, mas não faz uma parada proteica, porque a retenção da espuma ela tem que ser alta nesse estilo. A cor ela tem que ser baixa também. Então cuidado com a cor, as diretrizes do estilo dizem que a cor dessa cerveja tem que ficar entre 6 e 14 SRM. Então isso não é muito para a quantidade de álcool que a gente quer nessa cerveja. Basicamente é isso, espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem alguma outra dica, eu estou à disposição. Me mandem e-mail. Boa sorte a todos. Prost!